Fala galera, tudo bem? Biologia no papel hoje para a gente falar de proteínas, componente orgânico mais importante da célula, até porque é o mais abundante, é o que mais tem função dentro da bioquímica, ok? Quando a gente fala de proteínas, nós estamos falando de nutrientes orgânicos que podem desempenhar funções diversas dentro da célula. As mais diversas funções, como por exemplo, função estrutural, energética, fornecer energia para a célula. As proteínas, elas podem funcionar como enzimas. As proteínas, elas podem funcionar como anticorpos, hormônios. Então, são diversas funções. Mas uma coisa todas as proteínas têm em comum. Todas elas são formadas por aminoácidos. As moléculas que formam as proteínas são os aminoácidos. Todo aminoácido tem uma fórmula geral. Um carbono ligado a um hidrogênio, ligado a um ácido carboxílico, ligado a um grupo amina e ligado ao que a gente chama de radical. Então nós temos aqui o que a gente chama de ácido carboxílico, é a parte do aminoácido que recebe o nome de ácido, e do outro lado ali a gente vai ter a amina. A gente vai ter aqui de um lado o ácido carboxílico, e do outro lado a gente vai encontrar um grupo chamado de grupo amina, o NH2. O ácido carboxílico é o C-OH e o grupo amina é o NH2. Tem um hidrogênio ali bonitinho e aqui embaixo um radical. Radical não é um elemento, é simplesmente um complemento da molécula. É ele que vai diferenciar os aminoácidos. Considerando os diferentes tipos de radical que nós temos, são 20 aminoácidos conhecidos na célula, ok? 20 radicais diferentes, cada um diferenciando os 20 aminoácidos, ok? Destes 20 aminoácidos, para o ser humano, a gente considera, em geral, as classificações mais usadas consideram que 8 são chamados de essenciais. Essenciais porque eles têm que estar na nossa dieta. Nós não conseguimos produzir esses 8 aminoácidos essenciais. Na falta deles, você terá sérios problemas com as proteínas que usam esses aminoácidos. Os outros 12 são tidos como naturais porque nós produzimos, ok? Bom, em termos de estrutura, a sequência de aminoácidos de uma proteína, que é definida por sua vez pelo gene, pelo material genético, é chamado de estrutura primária. Então, a sequência de aminoácidos, que eu vou representar aqui como essas bolinhas, cada conta ali de um colar é um aminoácido, essa é a estrutura primária. No entanto, nenhuma proteína fica só com a sua estrutura primária. Os aminoácidos interagem uns com os outros, inicialmente através de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, fazendo com que haja ali uma estrutura tridimensional proteica. Vou representar aqui o que a gente chama de alfa-hélice, que é uma proteína parecendo uma espiral ali de um fio de telefone, ligados ali por ligações de hidrogênio. É possível ainda que a proteína ela se dobre sobre ela mesma, formando uma estrutura chamada de estrutura terciária. Você pode ter uma estrutura terciária aparecendo ali por várias ligações, não só de hidrogênio, pode ser de sulfeto, podem ser vários tipos de ligação. Pode ter uma bola
e aí a gente vai chamar de proteína globosa ou globular, como a albumina do sangue, e pode ser fibrosa, como no caso da queratina. Todas elas estruturas terciárias. É possível ainda uma estrutura quaternária, que é formada por mais de uma cadeia polipeptídica, mas se parece muito com a terciária. Bom, o último conceito de proteína, esse essencial, vamos lembrar que a forma da proteína determina a sua função, mas alguns fatores ambientais podem fazer com que a proteína perca a sua forma, como calor ou mudança de pH. Tanto calor quanto a mudança de pH podem fazer com que essa proteína perca a sua forma original e perca, portanto, a sua função, sendo um processo, em geral, irreversível, mas em alguns casos reversível. E aí, neste caso, nós vamos dizer que a proteína ela sofreu desnaturação. A proteína ficou, então, desnaturada, perdeu sua forma e sua função.